Representação de imagens. Todos nós utilizamos imagem no nosso dia a dia. E nós também utilizamos em sites de rede social, como Facebook, Instagram, também em jogos e também na navegação na internet, certo? Mas afinal, vocês já se perguntaram como o computador desenha essas imagens? As telas dos computadores são divididas em grades, com pequenos pontos chamados pixels. E nós vamos ver como que acontece essa transformação das imagens no computador. Vocês vão estar aprendendo com as atividades que vocês vão estar realizando. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Ó, o nosso primeiro exemplo aqui tem a imagem e codificação da letra A. Então, aqui a gente tem, na primeira linha. Então, sempre que a figura é iniciada com números diferentes de 0, quer dizer que o quadradinho deverá ser deixado em branco, de acordo com a quantidade informada antes da vírgula. Nesse exemplo da primeira linha, então, a gente tem aqui, ó, antes da vírgula, informando 1. Então, tá dizendo aqui que a gente tem que deixar um quadrado em branco. E depois os próximos números é o que vai vir a ser pintado, né? Então, a gente tem o 3, então a gente vai colorir 3 casinhas. E depois a gente deixa em branco. Então, sempre inicia deixando em branco, depois pintando e depois vem deixando em branco de novo. Aqui a gente tem na segunda linha aqui, ó, o 4. Então, a gente vai deixar 4 casas em branco e o 1, que é para pintar. Aqui, como acabou os espaços, então já ficou certinho a segunda linha. A próxima linha, a gente tem uma casa em branco e 4 coloridas. Então, é isso que a gente vai fazer. Agora aqui, ó, observem aqui que na quarta linha, a gente inicia com a casa 0. Então, é um diferencial, né? E o que que tá dizendo quando que inicia com a casa 0? Aí a gente já tem uma outra observação aqui, ó. Sempre que a figura é iniciada com 0, quer dizer que o quadradinho deverá ser pintado de preto de acordo com a quantidade informada pelo seu próximo número. Então, a gente tem aqui o 0 e depois a gente tem o 1, certo? Então, a gente vai pintar uma vez, né? Daí depois, então esses dois a gente já usou, certo? Depois a gente vem o 3, então a gente vai pular 3 quadradinhos sem pintar e depois a gente tem o 1. Aí agora aqui a gente vai pro próximo, que vai seguir a mesma regra, ó. Tem o 0, né, que pinta, mas o que que tá pedindo? Para pintar só uma vez. Então, pinta uma vez, pula 3 e pinta
a última. E aqui, na última linha, nós temos o 1, então um quadradinho em branco e 4 pintadas. Essa é a maneira correta de fazer a transformação, a codificação da representação de imagem no computador. Aqui, gente, nesse outro exemplo. Aqui a gente tem uma flor. Aqui é a mesma coisa. É só contar os quadradinhos e preenchê-los, ó. Então, a gente tem aqui 4 quadradinhos, 3 quadradinhos em branco, depois um pintado, depois temos 3 em branco, depois 2 pintados, depois 3 em brancos, depois um pintado, 3 em branco, certo? A próxima linha. A próxima linha a gente tem 3 em branco, 2 pintados, depois vem 1 em branco, depois vem 4 pintados, aqui, depois vem 1 em branco, depois vem 2 pintadinhos e depois vem 3, certo? E isso vai fazendo daqui por diante, ó. Aqui vai ter uma repetição, ó. Daqui até aqui. Por quê? Porque daqui até aqui, ó, é o mesmo tamanho. Então, aqui, ó, começa com 3, ó, 3 espaços em branco. Depois a gente tem aqui 10 pintadinhos e 3 em branco, certo? Então, a gente tem essa repetição aqui. Depois, a gente tem aqui 4 em branco, 8 pintado e 4 em branco, que é esse aqui. Aqui depois 4 em branco, 8 pintado e 4 em branco de novo, que é esse aqui. Aqui também 7 em branco, depois nós temos 2 pintadinhos e 7 em branco, ok? E assim por diante. Aí, pessoal, vocês vão ver lá nas atividades de vocês que vocês têm para fazer, que vai ter atividade que vocês vão receber a imagem aqui e vocês vão transformar a codificação aqui. Vão fazer a transformação. Então, eu tenho a imagem aqui da letra P e eu vou codificar ela. Então, eu tenho aqui, ó, na primeira linha, para codificar, como eu vou fazer? Então, a primeira linha, eu começo contando os espaços em branco. Então, eu tenho 2 em branco, 2, vírgula, daí eu tenho pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 pintado e 2 em branco, certo? Aí, aqui,
Aqui vai ser a mesma coisa, que vai se repetir a segunda linha, né? Então, eu vou copiar 2, 6 e 2. Já a terceira linha tem essa parte aqui que ficou em branco aqui, ó, da letra P, né? Então, ele não vai ser a mesma coisa da primeira e da segunda. Então, eu começo com 2 em branco. Aí, depois eu vou ter 2 pintados. Depois eu tenho 2 em branco. 2 pintados. E 2 em branco. Aqui, ó, nessa linha aqui, vai ser a mesma coisa da de cima. Então, 2, 2, 2, 2 e 2, ok? Porque a gente tem 2 em branco, 2 pintado, 2 em branco, 2 pintado e 2 em branco, certo? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, tá certo. Agora, aqui a próxima linha, que é essa aqui. Tem 2 em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintado. E 2. Aqui vai ser a mesma coisa na de baixo. Então, 2, 6 e 2. Certo? Agora aqui a gente vai contar da mesma forma. Tem 2 em branco, 2 pintados. E daí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em branco. Daí depois é repetir nos outros até o final, que é a mesma coisa. Sempre separando por vírgula os números. Aqui a gente vai repetir porque até o final vai ser a mesma coisa. Certo, pessoal? O que vocês vão perceber? Que lá quando vocês forem realizar a atividade, vai ter momento que vocês vão receber só esse código aqui, e daí vocês vão ter que desenhar a imagem, certo? Daí teriam que desenhar. Ou ao contrário, vão receber a imagem, como eu fiz aqui, né? E daí vão ter que fazer a codificação. Mas é assim que vai funcionar. Certo, pessoal? Aqui é a referência que eu usei para estar fazendo, para estar explicando para vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Podem me mandar e-mail. Bons estudos!